Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos aqui neste capítulo 11 do livro de Romanos. Estamos a analisar este texto que revela realmente o amor e a bondade de Deus para conosco. Verificamos que aquele que realmente crê em Jesus, aquele que confessa a Cristo como Senhor, Deus dá-lhe uma oportunidade de ele se relacionar com ele próprio, com Deus. E verificamos que essa oportunidade de Deus está ao alcance de todos, quer de judeus, quer de gentios, quer de qualquer povo e de qualquer raça. Deus não faz acepção de pessoas. E o apóstolo Paulo tem manifestado isso exatamente. Ele próprio, sendo judeu, se relacionava com Deus. E vemos aqui agora neste texto que o salmista manifesta também este desejo de se relacionar com Deus. Talvez é o seu caso. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Talvez esse é o seu desejo, é saciar esta sede da sua alma, sede de Deus. O homem realmente foi feito à imagem e à semelhança de Deus, foi feito para ter comunhão, para viver em sociedade, para se relacionar. Esta é a essência do ser humano. O ser humano existe para se relacionar. E é exatamente por isso que nós verificamos que tantas pessoas na nossa cidade, no nosso país, no mundo em geral, sofrem de um mal quando não se relacionam com outros. Sofrem de solidão. A solidão pode ser curada, pode ser tratada através de um relacionamento com Deus. Se você que me está a ouvir está a viver um período onde se sente realmente só, apesar talvez até de estar rodeado por centenas de pessoas, é a altura talvez de ter este encontro com Deus. Talvez é um clamor da sua alma a declarar que está sedenta de um relacionamento com Deus. Então dê ouvidos a esse clamor da sua alma. Um dos grandes teólogos dos primeiros séculos expressou esta sede da sua alma da seguinte forma: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieta está a minha alma, até que repouse em ti. Talvez estas frases, de alguma forma, são expressão também da sua alma. Talvez você sente que a sua alma está inquieta e necessita de repouso neste momento. Esse repouso só pode ser encontrado em Deus. Sejam ricos, sejam pobres, sejam intelectuais ou incultos, sejam homem ou mulher, pessoas que estão realmente à procura, ou até pessoas que estão um pouco aliadas das coisas de Deus, têm esta sede espiritual. Realmente hoje em dia há um crescendo de procura da espiritualidade. As pessoas procuram aqui e ali, muitas vezes não sabem exatamente onde procurar, porque não sabem realmente analisar a sede da sua alma. E o homem está à procura de alguma coisa que possa saciar esta sede, possa saciar esta fome que a alma tem. Esta sede e esta fome pode ser saciada em Deus, pode ser saciada na palavra de Deus, neste livro dos livros, este livro que fala ao seu coração. Deus tem usado muitos destes textos que nós temos vindo aqui a tratar para saciar a sede e a fome de muitos ouvintes que nos estão a seguir ao longo deste programa. Talvez é o seu caso, está talvez até a sintonizar neste momento o nosso programa pela primeira vez. Então talvez procura em Deus a resposta para a sua vida. Esta é a minha sugestão para si. Procure realmente encontrar em Cristo Jesus aquilo que pode preencher o vazio que você sente no seu íntimo. Nós hoje estamos a olhar para o capítulo 11 do livro de Romanos. E nós não terminamos, no último programa, não terminamos este capítulo. Neste capítulo, nós estudamos o propósito de Deus para a nação de Israel e como é que através de Israel nós podemos retirar lições para nós. A história do povo de Israel mostra uma parte que alguns israelitas
estavam a seguir a Cristo, outros rejeitaram a Cristo. Uns seguiam a orientação que Deus dava, mas nem todos seguiam aquilo que Deus propunha para a nação. E isto, no fundo, reflete o coração humano. A nação de Israel não é muito diferente da nossa, não é muito distante daquilo que você e eu fazemos com as coisas que Deus nos oferece. Muitas vezes nós agimos de forma errada, saímos daquilo que é a orientação de Deus para nós. E no fundo Deus deixou a história da nação de Israel como exemplo para nós aprendermos e não cairmos nos mesmos erros. No fundo, para que possamos aprender com a história. Nós temos muitas dificuldades em aprender com a história. Infelizmente, a gente esquece rapidamente os erros cometidos no passado e as consequências desses mesmos erros. Mas voltemos então aqui a este capítulo 11 e vamos ler aqui o texto bíblico que diz assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Antes de tudo, nós vemos aqui que os judeus tropeçaram e transgrediram, mas com que objetivo? Qual a razão por que isso aconteceu? Eles tropeçaram porque rejeitaram a Cristo. Eles tropeçaram porque realmente não quiseram saber da proposta de Deus para o homem. Ou seja, Deus deu liberdade ao homem para ele aceitar ou rejeitar a Cristo. E neste caso, este povo não aceitou a proposta de Deus, rejeitou a oferta que Deus estava a fazer em Cristo Jesus. O verso 12 continua deste capítulo 11. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Agora aqui neste texto o apóstolo vai mostrar a importância que Israel teve para a vida dos outros povos. A transgressão e a incredulidade de Israel, a sua rejeição, contribuiu para que Deus levantasse outros povos, outras nações, levantasse um novo povo, o cristão, para deles formar realmente seguidores de Cristo, para que deles pudessem sair aqueles que anunciavam a paz, a bondade, a esperança, o amor, àqueles que não conhecem Deus. Deus utilizou esta situação, que não era uma situação que Deus pretendia, para trazer a bênção a outros povos, para trazer a alegria e a paz a outros povos. Ou seja, com a rejeição de Israel, Deus disse, ok, vocês não querem, mas então eu vou oferecer este presente a outros. Israel era para ser, digamos assim, o centro dessa luz do mundo, ser o centro de onde sairiam pessoas para falar do amor de Deus a todas as nações. Mas a nação realmente não optou por isso. Mas ao mesmo tempo aqui o texto bíblico diz que Deus não vai rejeitar para sempre a nação de Israel. Se por um lado com a rejeição de Israel houve bênção para os povos, quanto mais quando Israel voltar de novo para Deus. E esta é uma promessa para a nação de Israel. Isto não por ser Israel um povo diferente, mas por causa do compromisso que Deus havia estabelecido com Abraão, com Isaque e Jacó. Deus é um Deus relacional e é um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações. Então vemos que Deus realmente não se esquece das promessas que Ele faz. Se Deus lhe fez a si alguma promessa, se vem de Deus e está confirmado na palavra escrita, que essa promessa de Deus é para si, fique confiante, porque Deus não vai falhar nas suas promessas, assim como Deus não falhou a Abraão, a Isaque e a Jacó. O verso 13 aqui do capítulo 11 do livro de Romanos continua: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. O apóstolo Paulo continua preocupado com os judeus, o seu povo realmente, e ele fala àqueles que são gentios, ele fala aos cristãos daquela época, que eles no fundo se preocupassem, se ocupassem e tivessem cuidado para com a nação de Israel, que necessitava de continuar a ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo agradece a Deus pelo seu ministério como apóstolo aos gentios e procura de alguma forma utilizar este ministério para, se possível, levar também alguns judeus a encontrarem Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, como Ele mesmo,
que tinha de alguma forma durante a sua vida perseguido a igreja cristã, mas naquele momento em que se encontrou com Cristo, ele percebeu que realmente estava a agir contrário à vontade de Deus. Então nós, como cristãos, devemos anunciar esta boa nova de Jesus a todos os povos, independentemente da sua raça, independentemente da sua etnia, independentemente da sua cultura. Cristo é para todos. E nós não devemos confundir Cristo com a cultura cristã. Infelizmente, muitas vezes na cultura nós misturamos valores cristãos e pensamos que aquela cultura é que é realmente aceite. Não é isto. Muitas vezes, em vez de levarmos Cristo aos povos, levamos uma determinada cultura, a cultura ocidental. Não é esta a proposta de Deus. Deus não está a propor levar uma cultura ocidental aos povos. Não. Deus está a propor um cristianismo, uma relação, algo que surge do amor e tem como base o amor, e não tanto uma cultura, uma forma de fazer, um ritual. E nós temos confundido os rituais com a proposta de Deus. Eu creio que há muita gente no nosso próprio país muito revoltado contra a Bíblia e contra Deus, porque o que lhe tem sido apresentado é uma cultura religiosa. E a pessoa diz, não, isto eu não quero. Mas quando a Bíblia é apresentada de uma forma simples, quando a Bíblia é apresentada na perspectiva de Cristo, e as pessoas olham para Deus como Ele é e não através dos óculos de uma religião ou de um líder religioso que ensinou de uma forma errada a palavra de Deus, mas olham para a Bíblia com a simplicidade da Bíblia, então as pessoas descobrem que afinal não é assim tão complicado, afinal não é como pensavam que era. Eu tenho convivido com muitas pessoas que fazem parte da religião maioritária do nosso país e muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não quero saber porque eu não concordo com isto, não concordo com aquilo. Mas eu tenho dito, mas isso não está escrito na Bíblia. Muitas coisas que as pessoas não concordam na sua própria religião não está escrita na Bíblia. Temos de olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz. E quando nós encontramos a Bíblia e quando nós encontramos aquilo que Deus diz, a maior parte dessas pessoas fica surpreendido, porque eles dizem, mas afinal era isto que eu acreditava, só que o que me ensinavam acerca de Deus era diferente. Necessitamos voltar à palavra de Deus. Precisamos de ficar com aquilo que é a Bíblia, simples. Precisamos de ficar com o amor de Deus. Precisamos de entender que é a fé em Cristo Jesus que pode transformar. Quando nós começamos a construir uma religião, quando nós começamos a ouvir mais a religião do que Cristo, claro, ficamos com dúvidas, ficamos com receios, ficamos com preconceitos, pois nós pensamos que afinal aquilo que nos foi ensinado é que era correto e esquecemos que a Bíblia tem de ser lida e tem de ser analisada tal qual ela é. E esta é a nossa proposta aqui neste programa, que possamos analisar a Bíblia no máximo despida da cultura, despida de um contexto, enfim, religioso, para nós podermos ver a Bíblia tal qual ela é, para podermos apreciar Deus como Ele se apresenta. O verso 15 continua a dizer, porque se o facto de ter sido a eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida de entre os mortos? Nós vemos aqui este texto bíblico extremamente interessante. A proposta que Deus faz à nação de Israel é que quando eles forem restabelecidos virá ainda mais bênção sobre as nações. E é uma oportunidade para a nação de Israel, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para os cristãos viverem este Evangelho de Deus. Se a própria nação de Israel a determinada altura teve a liberdade de rejeitar as orientações de Deus, quer dizer que nós, como povo cristão, também temos que ter, algum cuidado, porque temos essa liberdade e podemos usar mal essa liberdade. Ou seja, Deus não força ninguém a caminhar na sua vontade. No entanto, Ele quer que todos nós caminhemos nela, porque as promessas e as bênçãos são tremendas, mas a decisão é sua e a minha. Deus não decide por si e Deus não obriga que você faça a sua vontade. Assim como não obrigou a nação de Israel a fazer aquilo que Deus pretendia para eles. As consequências também são nossas, pois a decisão é nossa. E por isso mesmo devemos estar bem conscientes da decisão que vamos tomar.
O verso 16 continua: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão os ramos. Este versículo aqui fala-nos acerca das origens das coisas, os primeiros produtos da terra, o primeiro gado, tudo aquilo que é origem, e usa esta imagem acerca das primícias da massa, acerca das raízes de uma árvore, para mostrar realmente que se a raiz e se o início é bom, o seu fruto final também será bom. E este é o intuito de Deus trazer aqui esta reflexão. E está a falar acerca da origem da própria nação de Israel, mas ao mesmo tempo os desvios que ela foi sofrendo e aí chegando ao ponto da própria igreja surgir de dentro da nação de Israel, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus e o grande grupo que se seguiu logo aos apóstolos eram judeus também. E daí é trazido depois o Evangelho de Deus para toda a humanidade. Então aqui esta reflexão fala-nos acerca das primícias, da origem das coisas. Mas o texto não fica por aí. O verso 17 diz: Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio dela, e se te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Vemos aqui este exemplo agora. É como se o desejo de Deus para a humanidade fosse uma árvore e este desejo de relacionamento entre Deus e o homem fosse uma oliveira. Nós entendemos bem isto, o nosso país está cheio de oliveiras e entendemos. E aqui era como se nós, que não pertencemos à nação de Israel, fôssemos estes ramos de oliveira brava que foram enxertados numa oliveira mansa, numa oliveira boa. E os frutos passam a ser bons porque estão em contacto com o tronco e com as raízes de uma árvore boa. E aqui este exemplo mostra claramente o cuidado que nós devemos ter ao manter a nossa fé, o cuidado que devemos ter ao caminhar no nosso dia-a-dia. O verso 18 ainda diz: Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, isto é uma lição tremenda, este exemplo aqui, para mostrar a importância que nós devemos dar à nossa própria história e não devemos rejeitar aquilo que é a nossa própria origem. Muitas vezes nós temos quase receio de dizer quem somos. Temos vergonha quase das nossas origens. E o texto está a dizer: não tenhas vergonha da tua origem. Lembra-te que tu és um ramo e quem te sustenta é a raiz, é a tua história, é o teu passado. E não deves pôr de lado esse passado. Aprende com os erros, retira os erros e aprende e utiliza aquilo que é bom para a tua própria edificação. O verso 19 diz: Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Este é o desafio de Deus. Termos esta atitude de humildade. Não nos orgulharmos simplesmente porque agora Deus realmente deu-nos esta oportunidade e pensarmos que somos melhores que os outros. De forma alguma. Esse foi o erro da nação de Israel. Pensando que eram superiores aos gentios, pensando que não eram sequer dignos de se juntarem aos gentios para anunciar as boas novas que Deus tinha para eles. E o verso 21 diz exatamente isso: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. A palavra de Deus nos diz num outro texto que o orgulho precede a queda. E se nós achamos que somos nós que somos importantes, somos nós que somos realmente fantásticos, deixamos de perceber que é a relação com Deus. E é Deus quem pode transformar o nosso coração. O verso 22 continua a dizer: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Esta é uma atitude que Deus claramente mostra. O cristianismo e a relação com Deus não é para viver de uma forma desleixada, não é para viver de uma forma irresponsável, de forma alguma. Nós podemos exercitar a nossa fé. É verdade que a nossa salvação é graça de Deus, mas não é uma licença para pecar, não é uma licença para fazer o que nos apetece. Não, antes pelo contrário, é para declarar que a nossa carne foi crucificada com Cristo e agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim.
É para eu poder declarar que agora tu, ó Deus, és meu Senhor e és tu quem conduzes a minha vida. A fé em Cristo significa exatamente isto. É um simbolismo de que Deus é Senhor de todas as coisas. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Vemos que Deus não tem prazer nenhum em que haja um povo que, enfim, fique à margem ou que não seja salvo. Não é essa a intenção de Deus. Deus quer que todo homem chegue ao arrependimento. Isso a Bíblia declara de uma forma simples e de uma forma categórica. Esta é a vontade expressa de Deus. Seja judeu, seja gentil, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. O verso 24 continua: pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignorais este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aqui o apóstolo está a falar acerca desta atitude que Deus tem, de procurar salvar todos aqueles que se aproximam dele. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.